Nós estamos vivendo agora aqui nas grandes calamidades, a época das grandes calamidades. Não vou comentar, que eu já comentei isso. Ok? Então, nós estamos à beira de uma reforma espiritual. Essa reforma espiritual é que prepara para o selamento, que vem junto com a chuva serôdia. A chuva serôdia prepara o povo de Deus para o alto clamor. E esse alto clamor vai provocar uma sacudidura. Ok? Essa sacudidura ela vai acontecer mais ou menos no mesmo tempo do decreto dominical, que vai levar o povo de Deus a um tempo de angústia prévia. Ele é chamado tempo de angústia prévia porque se refere a perda da liberdade, perda de propriedades, deslocamento para as cidades pequenas, enfim, no abandono das grandes cidades. Aí ocorre uma grande pregação para que o mundo seja despertado, enquanto isso o povo do advento começará a entrar num processo de juízo dos vivos. Quando esse processo todo terminar, que as pessoas tiverem aceito ou recusado a mensagem do terceiro anjo, então termina a graça. Os 4 anjos soltam os ventos, né, que está segurando aqueles ventos das grandes, das terríveis calamidades. Né? E em seguida, pelo aumento dessas calamidades, vai acontecer uma reunião dos grandes líderes para poder calar a voz daqueles que, segundo eles, pervertem ou transgridem as leis de Deus conforme entendidas por eles. Né? E aí, então, eles lavram o decreto de morte. Isso vai obrigar o povo de Deus a sair das pequenas cidades e ir para os lugares ermos da terra. Aí o povo de Deus vai entrar na chamada angústia de Jacó, que é aquela dúvida se ficou algum pecado por ser confessado ou não. Não é? E depois disso, então, acontece a ressurreição especial e a volta do Senhor Jesus Cristo, o livramento dos santos, e então entramos na fase do milênio. Ok? Então, o que é a chuva serôdia? Nós vamos estudar um pouquinho sobre a chuva serôdia. A chuva serôdia é a chuva do Espírito Santo que prepara a igreja dos últimos dias, assim como a chuva temporã preparou a igreja dos primeiros dias. Então, o que é a chuva serôdia, quando ocorrerá, quem receberá a chuva serôdia, quem não receberá? Nós vamos analisar um pouquinho sobre isso. A chuva serôdia é uma figura agrária da vida retirada do povo de Israel. E a irmã White diz no livro Atos dos Apóstolos, página 30, eu vou pedir a Deliane que lê esse texto. Sob a figura das chuvas temporã e serôdia, que caem nas terras orientais, ao tempo da semeadura e da colheita, os profetas hebreus predisseram a dotação de graça espiritual em medida extraordinária à Igreja de Deus. Notem que eu grifei aqui dotação de graça espiritual em medida extraordinária. Então, é isso que a chuva serôdia vai proporcionar. Vai ser um poder tão grande, tão grande, tão grande, que a força, o poder do povo de Deus vai ser uma coisa descomunal. Tá certo? Então, o que é essa chuva serôdia? Atos dos Apóstolos, página 30, diz que é uma concessão da graça espiritual. É uma concessão da graça espiritual, ou seja, o povo de Deus vai ser revestido de um poder extraordinário. Agora, quando ocorrerá? Vou pedir a Deliane para ler esse texto. Desaparecerá todo o temor que tinham dos parentes. Para eles, unicamente a verdade era exaltada. Era-lhes mais querida e preciosa do que a vida. Tinham dela estado famintos e sedentos. Perguntei pela causa dessa grande mudança. Um anjo respondeu: é a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor. Atos dos Apóstolos 3, verso 19. O alto clamor do terceiro anjo. Então, quando ocorrerá? Eu grifei aqui embaixo o alto clamor do terceiro anjo. O que é o alto clamor do terceiro anjo? O terceiro anjo está se referindo à terceira mensagem angélica, que é uma condenação aos poderes que são antagônicos a Deus, o poder da besta e da sua imagem. Então, o alto clamor do terceiro anjo significa a terceira mensagem angélica sendo pregada com grande poder. Então, quando vai acontecer isso? Vai acontecer quando o povo de Deus, revestido de grande poder, mostrar na palavra de Deus os grandes erros que são cometidos pela besta e por aqueles que a acompanham.
certo? Eu vou pedir a Adriane para ler esse texto agora, o grande derramamento do Espírito de Deus, que ilumina toda a terra com a sua glória, não virá enquanto não tivermos um povo iluminado, que conheça por experiência própria o que significa ser colaboradores de Deus. Então, esse texto é mais um texto que responde à pergunta quando ocorrerá esse derramamento da chuva serôdia. Então, o irmão White indica aqui que o povo de Deus ele precisa conhecer por experiência própria o que significa ser colaborador dele. Ou seja, o povo vai sair da inércia, vai fazer o trabalho missionário, vai se envolver na missão, vai deixar um pouco essa vida secularizada e se voltar mais para a missão. Isso que ela está dizendo. Em Eventos Finais 179, ela diz assim, ainda respondendo quando ocorrerá. A grande questão que está tão próxima, o cumprimento da lei dominical, eliminará aqueles a quem Deus não designou. E ele terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia. Então, esse texto deixa claro que o ápice dessa ocorrência vai ser quando sair a lei dominical. Ou seja, a gente tem a impressão, quando a gente estuda os livros de Ellen White, quando a gente reúne o que ela fala a respeito disso, que esses acontecimentos, o refrigério, o selamento, o derramamento da chuva serôdia, são fatos que vão acontecer mais ou menos simultaneamente. Não é? E tudo em torno do decreto dominical. Certo? Ainda respondendo a quando ocorrerá, ela diz assim, a chuva serôdia amadurece o grão e o prepara para a foice. O que quer dizer esse pedaço que eu grifei aí? A chuva serôdia amadurece o grão e o prepara para a foice. Ora, a foice está falando da ceifa. O que é a ceifa? A ceifa é a volta de Jesus. É uma figura de linguagem que é usada no Apocalipse, inclusive lá em Apocalipse 19. Então, isso quer dizer que a chuva serôdia ela será uma preparação para a volta de Jesus, vai preparar o povo de Deus, porque nós, irmãos, nós não teríamos condições de passar pelas grandes provas que nos aguardam sem esse poder revestidor. Por nós mesmos, nós não seríamos capazes de enfrentar isso, certo? Agora aqui, quem receberá a chuva serôdia? Essa é uma outra questão também. Vou pedir a Adriane para ler esse texto. Vi que ninguém poderia participar do refrigério, a menos que obtivesse a vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor e achar-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha do dia do Senhor. Primeiros Escritos, página 71. A irmã White usa muito essa expressão refrigério. E há também uma expressão da vida agrária, não é? Porque ela está se referindo ao refrigério da chuva. Quando você está numa região árida, com muito calor, com muito sol, e de repente vem uma chuva, aquilo traz um refrigério. Né? Você está com calor, aquela água da chuva vem e refrigera. Então, ela está falando do refrigério da chuva serôdia. Isso quer dizer o seguinte, que a vida espiritual sem o derramamento da chuva serôdia é uma vida árida. É uma vida com muita dificuldade para poder concretizar a vontade de Deus. Então, esse refrigério ele vai ser alcançado pelo poder da chuva serôdia. Mas a gente precisa ter vitória sobre toda a tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo, sobre toda a má palavra e ação. E isso também é operado pelo Espírito Santo. O irmão White diz que é operado pela chuva temporã. Ou seja, só vai receber a chuva serôdia aqueles que se apropriam da chuva temporã, porque é o Espírito Santo realmente que faz a gente vencer essas coisas. Então, agora, nós devemos nos apropriar da chuva temporã para um dia recebermos a chuva serôdia. Certo? Então, continuando agora, quem receberá a chuva serôdia? Vamos lá, Adriane. A chuva serôdia virá e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada de toda contaminação. É nossa obra hoje entregar nossa alma a Cristo para estarmos preparados para o tempo de refrigério pela presença do Senhor, preparados para o batismo do Espírito Santo. Mensagens Escolhidas, primeiro parágrafo da página 191.
volume 1, né? Volume 1. 691. Então, toda alma que estiver purificada de toda contaminação. Então, a chuva serôdia não virá sobre as pessoas que não foram purificadas, que estão contaminadas. Porque, irmãos, a igreja adventista é uma igreja que, assim como aconteceu com a igreja apostólica, a própria igreja de Jesus Cristo, a igreja de Jesus não tinha só trigo, tinha joio também. E essa duplicidade dentro da igreja acompanha a sua história desde o início. A igreja adventista não é diferente. Então, somente aqueles que tiverem sua alma purificada é que vão receber o derramamento da chuva serôdia. Agora, quem não receberá a chuva serôdia? Vamos então agora por analogia, né? Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz. A não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos, nem a receberemos. Ok, então aqui nós vamos ver por analogia, vamos observar, né? Eu tinha vários textos para colocar, mas eu também não quis colocar muito texto para não ficar uma coisa muito cansativa. Então, quem não estiver vivendo de acordo com a luz que recebeu? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Nós recebemos a luz sobre a questão dos mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Se eu sou adventista do sétimo dia, mas eu não honro devidamente os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, eu não estou vivendo conforme a luz que eu recebi. Ok? Eu recebi luz a respeito do matrimônio. Se eu não respeito meu matrimônio conforme a luz que eu recebia, eu estou em trevas. Eu tenho que me desenvolver diariamente na exemplificação das atividades, das ativas virtudes cristãs. Então, todo dia eu tenho que me desenvolver. Eu não posso ser hoje o que eu fui ontem. Então, é o que eu falei no outro dia. Os lábios de um cristão têm que ser lábios puros, porque são lábios que louvam a Deus. As minhas atitudes, o meu olhar, o meu pegar, o meu tocar. Então, tem que haver pureza de coração. Eu me lembro que quando eu estava fazendo mestrado, isso já foi há vários anos, né? Depois do mestrado, eu já fiz 2 doutorados, então tem muito tempo já isso. Foi a primeira vez que eu ouvi dizer, eu não tinha ouvido antes, que havia pornografia no meio adventista. Foi uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, na época, né? Revelando que entre o nosso povo, o número de pessoas, especialmente de homens, que se envolviam com pornografia, colocando assim de maneira proporcional, era quase o mesmo do que acontecia lá fora no mundo. Eu fiquei estarrecido com aquilo, honestamente, irmãos. Aí depois, a gente vai observando, vai lendo que acontece com mulheres também, não só com homens, né? E eu fico me perguntando, como é que fica o coração e a cabeça de pessoas que estão na igreja louvando e de madrugada na internet olhando pornografia? Então, essas pessoas, elas não estão vivendo as virtudes ativas cristãs e não vão receber a chuva serôdia. Então, sabe, a época que nós estamos vivendo agora é para botar a boca no pó e clamar a Deus e pedir a Deus mesmo e clamar e se arrepender mesmo. É isso que nós devemos fazer. A chuva serôdia não vai cair sobre um homem ou uma mulher que sejam impuros. Certo? Então, a chuva serôdia, ela vem em conjunto com o selamento. Quando nós estivermos revestidos da chuva serôdia, nós vamos sair para pregar. E quando esse poder maravilhoso estiver sobre nós, nós vamos incomodar o diabo. E é isso, irmãos, também que vai provocar o decreto dominical. Só que a gente não vai passar pelo decreto dominical assim, ilesos, se nós não tivermos um poder de Deus, se nós não tivermos o selamento. Por isso é que eu coloquei o selamento junto com a chuva serôdia para a gente poder ter uma compreensão. Então, o que é selamento? Quando ocorrerá o selamento? Quem será selado? Quem não será selado? Então, a gente vai analisar esse texto aqui agora, tá bom?
Essa questão do selamento, que aparece, por exemplo, lá em Apocalipse, no capítulo 7, tem como exemplo Ezequiel capítulo 9, verso 4. Interessante que eu estava lendo hoje, a irmã White dizendo que a natureza do selamento de Ezequiel 9 é o mesmo que acontece em Apocalipse. Eu vou pedir a Deliane para ler esse texto, de Ezequiel 9, verso 4. Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. É interessante que a palavra sinal, o selo, as palavras hebraicas elas giram normalmente em torno de uma raiz. A raiz hebraica é muito forte. E a raiz dessa palavra sinal, ela vem de uma letra, a letra tal, ou tav, que é a última letra do alfabeto hebraico. Então, assim, ao pé da letra seria talta com tal. Marca com o sinal, no hebraico é talta com tal, tafta com tafta. Marca com um tal. E é bem interessante que essa letra tal, ela parece assim uma duela de porta, né? Vocês devem estar vendo a duela da minha porta aqui atrás, né? Ela é uma duela de porta, umbral da porta, né? É isso. E quando Deus mandou Moisés dizer para o povo que eles deveriam ficar dentro de casa, deveriam sacrificar o cordeiro, isso quando foi sair do Egito, né? Deveriam sacrificar o cordeiro e pegar o sangue do cordeiro e colocar nos umbrais das portas. É bem interessante que quando a gente observa, quando você vê o desenho do sangue no umbral da porta, você vê exatamente o desenho de um tal, que é exatamente a palavra, que é a letra raiz da palavra sinal ou selo. E as letras hebraicas, normalmente, elas representam um símbolo. Né? E o símbolo do tal é a cruz. Eu tenho assim a impressão de que Deus estava já dando uma ideia para o povo de Israel de qual seria o instrumento de redenção, digamos assim, porque a nossa redenção ela só aconteceria se Jesus Cristo, o Messias, ele morresse a morte expiatória em nosso favor. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, já estava profetizado que o seu calcanhar seria atravessado. Já era uma previsão da cruz. E lá em Moisés, mais uma vez, essa previsão ela se repete com sangue no madeiro. Né? Então, a marca que é colocada no povo de Deus é a própria marca da justificação pela fé, pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E isso é muito solene, isso é muito importante a gente entender isso. Né? Então, o que é o selamento? Eu vou pedir a Deliane para ler esses textos, que eles são importantes. Né? Não se trata de alguma marca que pode ser vista, mas a consolidação na verdade, para que eles, o povo de Deus, não seja abalado. É o comentário bíblico em inglês, volume 4, página 1000, volume 1, né? Aliás, volume 4, página 1161. Então, aqui, a irmã White diz que é a consolidação na verdade, mas ela vai definir de outras formas também. Vamos ver essa outra definição. É semelhança de caráter com Cristo. Orientação da criança, página 182. E ainda tem mais outras, vamos lá. Como a cera toma a impressão do sinete, assim o caráter deve tomar a impressão do Espírito de Deus e reter a imagem de Cristo. Mensagens Escolhidas, volume 1, 337. A gente precisa imitar Jesus, emular, né? Procurar ser igual a ele. À medida que o tempo passa, a gente deve se parecer mais com ele, imitá-lo, ser como ele. Porque é isso que vai marcar, isso é que vai caracterizar a nossa experiência. Eu gostaria de ler um texto com vocês aqui em Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse 14. Durante muito tempo eu não entendi muito bem, verso 1. Mas depois eu peguei. Apocalipse 14, assim. Olhei, e eis o cordeiro em pé,
sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o nome o seu nome, quer dizer, o nome do Cordeiro, o nome de Cristo, e o nome de seu pai. A gente sabe, nós adventistas já ouvimos muitas vezes, e é fácil de entender isso, que o nome na cultura hebraica representa caráter. Por exemplo, Jacó, ele recebeu esse nome porque ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão, então ele recebeu o nome de usurpador, queria usurpar, puxar o irmão para trás. Depois, ele teve o nome trocado para Israel, porque é aquele que luta com Deus e prevalece. Né? A gente vai observando assim que cada nome hebraico ele traz um sinete, ele traz uma marca do caráter daquela pessoa. Ok? Quando nós observamos a marca de Deus, especialmente no Antigo Testamento de Deus Pai, a gente vai observar o seguinte: qual é a marca que caracteriza Deus, como ele sempre foi visto pelos judeus do Antigo Testamento? Ele foi visto como o Criador e aquele que entrega a lei a Moisés. Não é? Na criação, ele estabelece o sábado. Lá em Moisés, no Monte Sinai, ele promulga este mesmo sábado como sendo memorial da criação, que ele havia realizado logo no princípio. Então, a gente pode dizer que os mandamentos de Deus, que tem como uma marca característica aquilo que chama atenção para a sua autoridade como Deus, que é o quarto mandamento, o sábado, ele pode ser definido como a marca de Deus, ou o nome de Deus, ou seja, o Criador de todas as coisas. Quando a gente vem para Jesus Cristo, a gente já vai observar que Jesus Cristo ele é marcado com sangue. Ele é sempre marcado pelo sangue expiatório, aquele que derrama o seu sangue, aquele que redime, o Goel, aquele que redime o seu povo, que compra o seu povo com o seu próprio sangue. Aí ele diz assim, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome, o nome do Cordeiro, e o nome de seu pai. O que é o nome do Cordeiro? Por que Cordeiro? Porque foi o Cordeiro que morreu para poder expiar temporariamente o pecado de Adão. Mas Apocalipse 13:8 é claro que aquele Cordeiro ele era uma prefiguração de Cristo que deveria derramar o seu sangue, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, agora eu entendo que aqui nós temos a lei, eu estou falando aqui da lei moral, e nós temos também a graça. Aí eu vou entender isso melhor quando eu vou para o verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, o Cordeiro. Entendeu, irmãos? Agora, eu acho que fica bem interessante isso, a questão do selamento. Né? O que é o selamento? O selamento é a pessoa comprometida com a graça de Cristo, mas que guarda os mandamentos de Deus. Certo? Eu acho que falta ler um, né? Esse último aqui. Já leu? Tá. Vamos ver mais agora ainda o que é o selamento. Vou pedir a Deliane para ler. Qual é o selo do Deus vivo que é colocado na fronte de seu povo? É um sinal que os anjos, mas não os olhos humanos, podem ler, pois o anjo destruidor precisa ver este sinal de redenção. A mente inteligente tem visto o sinal da cruz do Calvário nos filhos e filhas adotivos do Senhor. É removido o pecado da transgressão da lei de Deus. Eles estão trajados com a veste nupcial e são obedientes e fiéis a todos os mandamentos de Deus. Está aí a abordagem que eu fiz de Apocalipse 14:1 e 12, agora o Espírito de Profecia aí combinando, né? Agora, quando ocorrerá? Quando será? Eu coloquei alguns textos, esses textos estão em edições antigas dos livros de Ellen White, por isso que eu não citei. Nas edições antigas de Testemunhos Seletos, volume 2, 79, 151, eu tenho esse livro, mas eu não sei onde está agora, né? Está guardado. Primeiros Escritos 71 e Testemunho para Ministros 445. Esses textos dizem que o selamento ocorrerá antes do decreto dominical. Não é? Agora, tem esse outro texto, Primeiros Escritos 58, eu vou pedir a Deliane para ler, agora, diz assim, agora. O tempo do selamento é muito curto e logo passará.
Agora, enquanto os 4 anjos estão contendo os ventos, é o tempo de fazer firme fazer firme a nossa vocação e eleição. Então, esse texto diz agora, né? O pastor Moura, que escreveu o Projeto Chuva Serôdia, um grande amigo meu, estudou comigo, somos grandes amigos, ele preparou um material muito interessante sobre a chuva serôdia, e ele faz uma abordagem, ele fala sobre um selamento mais geral e um selamento escatológico, que seria aquele porque de qualquer forma, irmãos, de qualquer maneira, quando você é uma pessoa consagrada, você recebe um selo. Mas o selo escatológico é um selo específico para aqueles que vão passar pela crise dos últimos dias. Tá certo? Então, esse selo agora é aquele selamento que a gente vai confirmando todos os dias com a nossa consagração. Ok? Continuando ainda, quando ocorrerá esse selamento? Vou pedir a Adeliane para ler uma outra proposta durante o decreto dominical. Ao passo que uma classe, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta, a outra, preferindo o sinal da obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. Grande Conflito, página 605. Então, aí ela está fazendo uma referência ao decreto dominical. Né? Muitos vão atender ao decreto dominical, vão se submeter à lei humana, aos poderes terrestres. Mas o povo de Deus vai se recusar a atender a esses apelos. E obediência à autoridade divina, então vai receber o selo de Deus. Então, neste caso, vai ser durante o decreto dominical. Ok? Agora, quem será selado? Eu vou pedir a Adeliane para ler esse texto também. Quem será selado? Vamos ver. Os servos completos em Cristo. Estamos nós buscando essa plenitude, sempre avançando para o alvo que nos está proposto, a perfeição do seu caráter? Quando o povo do Senhor alcançar este alvo, serão selados na fronte, plenos do Espírito, serão completos em Cristo. E o anjo relator declarará: está consumado. Então, quem será selado? Aquele que alcançar essa perfeição de caráter. Aqui, irmão White não está falando de perfeccionismo, porque o perfeccionismo é uma teoria, o indivíduo fica tão perfeito no sentido moral e espiritual que ele não precisa mais de nada, ele não vai precisar nem de Cristo, né? Mas essa não é a proposta. A perfeição de caráter significa você viver conforme os ditames da sua consciência, não violar a sua consciência. É você viver uma vida impoluta, isso significa perfeição de caráter. É você viver conforme aquilo que você aprendeu, que você sabe que é correto. Né? Então, são esses que vão receber o sinal de Deus na fronte. Okay? E a fronte aí significa convicção, pensamento. Né? A gente se acostuma tanto a viver com Deus através da oração, da comunhão, que isso passa a fazer parte da massa do nosso pensamento, passa a fazer parte do nosso caráter. É isso que significa, então, esse selo na fronte. Continuando ainda, quem será selado? Né? Agora nós vamos ver uma sequência de textos que relacionam esse selo com o sábado. Vamos lá. Os que guardam o sábado. Os que querem ter o selo de Deus na testa precisam guardar o sábado do 4º mandamento. Okay. Comentário Bíblico, volume 7, 970. Então, precisam guardar o sábado. Alguns evangélicos, eles nos acusam dizendo: vocês dizem que só os que guardam o sábado que vão entrar no céu e tal. Mas a irmã White aqui, ela está falando de um período em que as pessoas vão ter que decidir. Por exemplo, enquanto a gente não vive sob um decreto dominical, as pessoas muitas vezes são enganadas. Tem muita gente que guarda o domingo pensando que é certo. Ela vive de acordo com a luz que ela recebeu. Se ela morrer nesse estado, ela vai ser salva. Mas ela está falando aqui de pessoas que já têm esse conhecimento. Que você é sincero até o momento em que você descobre uma verdade. Para você continuar na sua sinceridade, você tem que seguir essa verdade. Do contrário, você deixou de ser sincero. Aí você passou a ser obstinado. Ok? Então, a verdade do sábado ela tem que ser proclamada. E quando as pessoas recebem essa mensagem e rejeitam, então elas se colocam agora fora do alcance desse selamento. Mais uma vez, Adeliane.
A A verdadeira observância do sábado é o sinal de lealdade a Deus. Interessante que ela fala verdadeira, né? Porque tem uma forma de guardar o sábado que não é a verdadeira. Continuando ainda, né? De todos os 10 preceitos, só o quarto contém o selo do grande legislador, criador dos céus e da terra. Testemunhos Seletos, volume 3, página 17. É porque os 10 mandamentos eles foram entregues num formato de documentos antigos. No passado, os grandes soberanos eles lavravam esses documentos dessa forma, né? Então, os documentos eles tinham que ter ali a área de propriedade do soberano. Primeiro tinha o nome do soberano, tinha a razão pela qual ele era soberano, a sua área de propriedade, né? E tinha um selo, alguma coisa que caracterizava. Normalmente esse selo vinha ali no meio, né? E o selo da lei de Deus é o sábado, porque o sábado indica o porquê que Deus é soberano, é pelo fato dele ser criador, né? Continuando, Denise, carta 94, 1900. A observância do memorial do Senhor, o sábado instituído no Éden, o sábado do 7º dia, é a prova de nossa lealdade a Deus. Carta 94, 1900. Muito claro isso, né? Agora, quem será selado? Vamos lá. Tão verdadeiramente como foi colocado um sinal sobre as portas das habitações dos hebreus para proteger o povo contra a ruína geral, será colocado um sinal em cada um dos que pertencem ao povo de Deus. O Senhor declara: também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então, será colocado um sinal em cada um dos que pertencem ao povo de Deus. Pertencer ao povo de Deus, né? Agora, quem não será selado? Quem não será? Vamos agora ver este texto. Está em Meditações Matinais, 1977, Maranata, o Senhor logo vem, página 238. Nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Muitos há, mesmo entre os que ensinam a verdade, e outros que não receberão... Muitos há, mesmo entre os que ensinam a verdade, há outros que não receberão na testa o selo de Deus. Tinham a luz da verdade, souberam a vontade de seu mestre, compreenderam todos os pontos de nossa fé, mas não tiveram as obras correspondentes. Irmãos, confesso para vocês que eu fico gelado quando eu leio esse texto. Eu já li muitas vezes esse texto. Porque dentro da nossa igreja, dentro do nosso povo, há muita gente que vai se perder, infelizmente. Muita gente. Porque tinham a luz da verdade, souberam a vontade do mestre, compreendiam as razões da fé, mas as suas obras não eram correspondentes. E a gente vê, nós já temos nós temos um certo nível de compreensão que Deus nos deu para a gente poder saber distinguir o falso do verdadeiro. E a gente tem observado isso, né? A gente observa essas coisas. Isso é uma tristeza muito grande, porque ao chegar no céu, você não vai ter essas pessoas lá. Elas não estarão lá. E não estarão por quê? Porque elas não quiseram estar, porque elas não se esforçaram, não primaram por estar naquele lugar. Isso vai ser realmente lamentável, né? Mas, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, que ainda há esperança. A irmã White diz em Testemunhos Seletos, volume 2, página 70, ninguém necessita dizer que não há esperança para o seu caso e que não pode viver a vida de cristão. Mediante a morte de Cristo, amplas providências foram tomadas em favor de cada alma. Jesus é o nosso auxílio sempre presente em tempo de necessidade. Então, somente invocai-o com fé, e ele prometeu ouvir e atender vossas petições. Então, esse é o momento de pedir. Senhor, eu não consigo fazer tal coisa, eu não consigo alcançar o padrão. Peça a ele. Senhor, eu não tenho fé suficiente. Peça a ele. Certa ocasião, quando Jesus estava nas suas andanças, um pai chegou com um menino com um problema, endemoniado, e Jesus perguntou para aquele pai se ele tinha fé, para que ele pudesse ajudar aquele menino, e ele abaixou a cabeça e falou: Senhor,
ajuda-me na minha fé. Ele quis dizer o seguinte: a minha fé não é suficiente para isso, mas ajuda-me, Senhor. Só o Senhor que pode me ajudar, só o Senhor que pode completar a minha fé. E é isso que nós devemos fazer também. A gente não pode se entregar à letargia espiritual. A nossa época agora não é época de se entregar à letargia espiritual. Nós temos que nos esforçar. Ter uma vida espiritual esguia, uma vida espiritual fervorosa, não é algo que se consegue assim com facilidade também, não. A gente tem que fazer um esforço decidido, usando aqui as palavras do Espírito de Profecia. A gente tem que se esforçar, a gente precisa, de fato, fazer alguma coisa. Porque nós temos uma parte a desempenhar na história da redenção. Nós não podemos estribar só em fé, em fé, em fé. Certo? Nós também temos obras, obras, obras. Obras de fé. A fé que move essas obras. Não obras da lei, mas obras de fé. Se temos fé, então essas obras elas vão revelar a nossa fé. Se nós não tivermos fé verdadeira, então as nossas obras não corresponderão. Mas nós temos um Senhor que nos auxilia. Se formos sinceros para com Ele e dissermos: Senhor, eu não consigo, eu não tenho conseguido, eu peço teu auxílio, Ele vai ajudar, porque Ele é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade, e Ele está ansioso por salvar os seus filhos. Louvado seja o nome de nosso Senhor